Quero agradecer por ser a primeira, né? Eu tenho certeza que irão passar grandes pregadores, preletores nesse altar. Amém? É uma satisfação. Meu nome é pastora Deise Glória, somos da Igreja Evangélica Ministério Águas Purificadoras e EMA. Obrigado, pastor Paulo Roberto, obrigado, pastora Senira. E fiquei pensando, falando com Deus e pensando também. Primeiro veio o meu natural. O que falar em uma festividade? O que falar para um pastor, o que falar para uma igreja? Depois, eu fui a Deus. Falei, Senhor, o que falar? E lembrei do meu pastorado. Lembrei de como eu comecei. E eu quero falar que não foi difícil começar. No meu caso não foi não. No meu caso foi fácil. Começar foi fácil, não foi difícil. São 9 anos de pastorado. Agora é que ficou difícil. O início foi maravilhoso. Eu pregava na rua. E eu já era uma grande funcionária de uma multinacional. Mas eu era muito infeliz. Eu era uma pessoa muito infeliz. Mal amada, massacrada, não valorizada. Tive um casamento horrível. Fui desmerecida. E então eu tinha um lado muito bem sucedido, que era a área profissional, era a área financeira devido à minha profissão. Mas eu tinha um outro lado terrível, que era o lado sentimental. A pastora Deise Glória, com 9 meses de gravidez, eu fui empurrada pelo meu esposo e cair ao chão com aquela barriga. Hoje é um prazer eu dar o meu testemunho. E eu caí com aquele barrigão no dia 9 de janeiro, e no ano de 83, e no dia 10 de janeiro meu filho nasceu. Eu sofria muito porque eu tinha saído dos caminhos do Senhor Jesus. Eu havia saído do caminho do Senhor. E quando eu saí do caminho do Senhor, eu fui para onde? Para macumba. Por quê? Porque eu não tive uma real conversão. Eu entrei na igreja, na verdade, por querer algo material, e eu não deixei o Espírito Santo agir na minha vida. Bem, hoje de manhã eu estava lembrando desses detalhes, que o sofrimento me fez chegar a Deus. Eu não fui por amor, eu fui pela dor, e pela segunda vez assim, rastejando. E eu larguei tudo. Deus começou a me tratar de uma forma tão soberana, o meu interior, o meu ser, a minha alegria foi resgatada, que o Senhor não me cobrou nada não, depois que eu fui para o caminho, mas o Senhor acrescentava, e eu comecei a identificar em mim que eu teria que dar a Deus por tudo que Ele estava me dando. Foi quando eu não quis saber mais da minha área profissional e comecei a pregar a palavra do Senhor pela rua. Fui lá para dentro da cidade de Deus. Coloquei meu chinelo de borracha e fui para a cidade de Deus pregar a palavra de Deus e comecei a andar por esse Jacarepaguá. Eu fui tão audaciosa, pastor Paulo Roberto, que eu cheguei ao ponto de pegar o meu último salário e mandar fazer um púlpito. Fui a um carpinteiro e mandei fazer um púlpito. E coloquei este púlpito na traseira da minha Fiat Uno. Coloquei lá meu púlpito, comprei uma caixa de som e eu ia para a rua pregar a palavra de Deus. Com isso, eu fui expulsa da minha igreja. E aí começou a história, porque meu pastor estava me achando audaciosa demais. Mas não, foi o tempo de Deus. Eu tinha que seguir, senão eu estaria até hoje na minha igreja, porque eu amava meu ministério, que é a Nova Vida. E hoje, pastor Paulo, eu não vim trazer para ti uma palavra de grandes avivamentos, mas eu vim trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, e que você e que toda a igreja venha refletir nisso que o Senhor vai falar. Amém? Amém. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu queria pedir à igreja para ver Santas e Sagradas Escrituras. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 30, 1 Samuel 30, a partir do versículo de número 1. Amém, igreja?
1 Samuel 30, a partir do versículo 1, assim diz as santas e sagradas escrituras para as nossas vidas. Todos conhecem essa passagem. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres, e lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, viram a cidade queimada, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bendito Deus e eterno Pai, aqui nós estamos para realizar a sua obra. Venha, Senhor, falar tremendamente ao coração, Senhor, do pastor dessa igreja, ao coração da pastora dessa igreja e ao coração de todos os membros e visitantes. Se comigo e usa como canal de bênçãos para os seus. É o que eu vos peço, e em nome de Jesus Cristo, ora a igreja eleita do Senhor, diga amém. Levantada como uma pastora presidente fundadora de um ministério. E começaram as indagações de onde ela veio, quem ela é. Foi muito difícil. Nesse lado, até a igreja surgir, depois que a igreja surgiu, não. Foi muito fácil. Quando ela começou a crescer, que nós já estávamos chegando a 200 membros, foi tudo muito difícil. Aí eu comecei a ver o peso. E eu comecei a ver dentro da igreja algo que eu escutava falar. Algo que as pessoas falavam, mas eu nunca tinha presenciado. A rebelião e a divisão. Foi a primeira dor profunda que eu senti dentro do meu pastorado. A dor foi tão profunda que resultou num nódulo no meu seio esquerdo e num problema seríssimo dentro do meu estômago. Sendo que esse nódulo não é cancerígeno, é benigno. E resultou em uma mulher amarga, resultou em uma pessoa sempre desconfiada, temente sempre a Deus, sim, mas sempre desconfiada. Nunca sabendo, na realidade, quem estava ao meu lado. Se amavam ou não, se eram obreiros verdadeiros ou não. Essa é a parte mais difícil do pastor. Quando o pastor, ele começa a questionar. Quando o pastor, ele começa a dar 2, 3, 4, 5 passos à frente, ali ele para e pensa. Aí ele volta. Porque ser pastor, eu quero falar para a igreja, Paulo fala que está almejando tal cargo, grande coisa você está almejando. Mas não pense só no glamour. Não pense só no nome, na fama, no microfone, ou estar à frente de um ministério. E aquele que é visto, não pense nisso. Pense no peso. Pense na dor. Pense na responsabilidade. Pense o que é pastorear vidas. O que é ter vidas sobre a sua responsabilidade. O que é ter uma igreja, suponhamos, uma igreja. Tudo que está aqui é de responsabilidade dele. Se essa laje cai, é responsabilidade dele. Qualquer área, qualquer parte, seja fiação, seja elétrica, a responsabilidade dele. E a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade a nível de uma igreja legalizada, a responsabilidade de um seguro, a responsabilidade de ter vidas ali, sabendo que a portaria está sendo bem assessorada. Já pararam para pensar o que é lidar com vidas, com o ser humano? Não é só o glamour, porque o pastor ele não é um pregador itinerante, ele pastoreia, ele tem grande responsabilidade.
E nós vimos nessa passagem aqui um homem chamado Davi, um homem que foi chamado também para uma grande responsabilidade, um homem que errou, ele errou. O pastor ele erra, conforme a minha amada ali falou. O pastor ele erra, e nós estávamos comentando na minha vinda até aqui. Aliás, ele erra, e a menina falou algo muito, muito bonito, muito soberano. Ele erra porque o poder da decisão está nas mãos dele. E quem decide tem a maior possibilidade, probabilidade de errar. E nós vimos aqui nesse texto Davi. Davi, um homem que foi chamado por Deus. Davi, um homem que foi escolhido por Deus. Davi, um homem que foi a uma guerra. Davi, um homem que estava em guerra. E eu quero falar para você que é assim. As guerras não irão parar, pastor Paulo. Pastora Senira, as guerras não irão parar. Pelo contrário, Deus vai permitir que você comece a galgar, a subir degraus com níveis de dificuldade bem maiores. Até porque eu entendo assim que Deus ele fica, eu entendo, né, a Bíblia que fala que Deus fica sentado no trono da glória dele, vendo se eu estou realmente explorando aquilo que ele me deu, um cérebro, uma massa cefálica. Ele quer ver se realmente eu exploro, ele quer ver se realmente eu uso aquilo que ele me deu. Ele quer ver se realmente eu estou dentro daquela dependência da soberania dele. Então ele permite que o grau de dificuldade de um pastorado chegue. E vai chegar, e vai aumentar. E vão haver momentos que você vai chorar igual Davi. Vão haver momentos que você vai chegar naquele lugar e vai estar tudo destruído. Porque chegaram os amalequitas. Os amalequitas vão chegar na vida do pastorado, na vida da igreja, na sua vida. Os amalequitas vão chegar. Eu estou falando de um pastor e agora eu quero falar de você. Porque você é sacerdote dentro do seu lar. Não sei se você sabe disso. Né? O crente que é crente é sacerdote. O crente que é crente, antes de chegar na igreja, o altar dele em casa já está erguido. O sacerdócio dele já foi exercido em casa para ele chegar aqui. Estão entendendo, sim ou não? E muitas das vezes eu estava pregando sobre família semana passada, um culto lá em Caxias, e me convidaram, e lá eu estava falando que viver em família é algo maravilhoso, é difícil, e ao mesmo tempo eu voltei atrás. Não é fácil. Nós que não sabemos viver, porque não sabemos exercer o nosso sacerdócio no lar. E se não sabemos exercer no lar, iremos ser apenas uma plateia, apenas um blefe dentro de um lugar, com 4 paredes e um telhado, qual nós chamamos de igreja, mas nós somos a igreja. E muitas vezes aqui nós somos blefes. Nós andamos como tais, quer dizer, como os crentes, como os evangélicos, e não somos. Sendo um homem escolhido e capacitado por Deus, e estando à frente de uma guerra, estando à frente de uma soberania, estando com responsabilidades grandiosas na vida dele, ele sai e quando ele volta, ele vê a cidade destruída, diz a palavra, ele vê aqui mulheres que foram levadas, a cidade foi queimada, mulheres, filhos, e os amalequitas, sempre os amalequitas, e sempre serão eles em nossas vidas. Os amalequitas, eles eram um povo nômades. Eles viviam no deserto e eles atacavam como lobos. Os amalequitas, eles tinham essa índole. A índole do atacar, a índole da perversidade, a índole, pastor, de matar por nada. E as pessoas nos matam por nada. Eles tinham a índole de não gostar. Eu estava pesquisando sobre eles. Eles não gostavam de ver ninguém feliz. Era como se fossem chacais no deserto, lobos, devoradores. E sempre irá acontecer. Os amalequitas na minha vida, eles eram nômades. E existia um povo que eles odiavam. Era o povo de Israel. Eram os israelitas. E nós vimos aqui eles atacando tremendamente a liderança. Atacaram Davi. Nós vemos aqui eles atacando, presta atenção, a família de Davi. Vemos aqui eles atacando servos e famílias. E vimos aqui também, que eu posso até prefigurar como igreja, eles estavam atacando, diz que quando Davi quis revidar, quando Davi levou um povo para poder revidar aqueles amalequitas, alguns se cansaram. Sabe por que cansam? Porque não conseguem, não suportam a dor, a opressão. E às vezes você está com o Senhor, me perdoe, o Senhor, mas eu quero te falar pelo cargo do pastor, o Senhor está com 50 obreiros
creia que 45 vão desistir. Não vão aguentar o peso. Não vão aguentar a opressão. Não vão querer chorar junto com o pastor. Não vão querer se alegrar. Por quê? Porque o pastor é visto sempre como o abençoador. Mas ele precisa ser abençoado. Ele é visto como aquele que alimenta, mas ninguém o alimenta. Ele é visto como aquele que te sustenta, mas ninguém o sustenta. Quando eu falo sustentar, é na força, na palavra. E nós vemos que Davi chega, Davi olha, Davi ficou desesperado. Davi começa a chorar e diz ali que enquanto o povo queria apedrejá-lo, porque aconteceu uma perseguição, e é isso que acontece. O povo quer te apedrejar, e lá no meu ministério, eles me acham um general de saia. Porque eu sou rígida mesmo. Mas eu não sou rígida por causa de cabelo. Não, porque eu vim de um ministério de excelência. E eu acho que eu tenho certeza que a casa do Senhor é lugar de excelência. É lugar de ordem, é lugar de decência. São apenas 2 horas. 2 horas para você estar cultuando a Deus, não para você estar assistindo o culto, mas cultuando com excelência, com sabedoria. Apenas 2 horas. Apenas 2 horas. 2 horas para ser alimentado. E muitas das vezes, quando eu quero levar essa excelência, a senhora é muito perfeccionista. Não sou. Eu não sou. Eu quero dar o melhor ao meu Deus. Nós temos que dar o melhor ao nosso Deus. E muitas das vezes nós sofremos isso. As pessoas querem nos apedrejar. Querem nos apedrejar cada excelência. Querem nos apedrejar porque acham que nós erramos, pastor. Quem não erra? Quem não erra? Início de ministério, quem não erra. Mas você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui para falar. Você será o ajudador. Você será aquele que vai ajudar a este homem. E eu quero falar para você que nós temos que ter algo em nossa vida. Esse homem terá que ter uma membresia ao lado dele, que seja uma membresia resistente. Repete comigo, resistente. Resistente. Porque se hoje eu estou de pé, é porque meia dúzia de 200 resistiram comigo. Meia dúzia falaram, pastor, vamos juntos. Tentaram dividir, tentaram ser Deus e glória. Queriam ser Deus e glória. Queriam o glamour da pregação. Queriam o glamour de um altar. Mas não queriam a dor do sofrimento. Não queriam ficar sem dormir. Não queriam pagar o preço. Esses foram embora, talvez não estejam com nada no estômago nem nos seios. Mas eu creio que um dia Deus vai trazer o entendimento a essas pessoas. Não queremos o mal dessas pessoas, mas queremos que eles venham crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero falar para você, resista. Resista a todas as palavras que venham em direção à sua vida e ao seu pastorado. Resista. Resista o dia mau, resista ao dia da queima. Vão querer queimar. Vão querer queimar etapas da sua vida. Vão queimar etapas da sua vida. Vão queimar etapas do seu ministério. Vão falar mal à beça do seu ministério. Vão falar mal à beça de você, homem e mulher que aqui dentro está. Mas resista em nome de Jesus. Nós temos que resistir os amalequitas. Ei, eu entendo que os amalequitas hoje em dia são espíritos. Eu entendo isso. Entendo isso. Ei, pastora, a senhora está falando heresia? Eu entendo. Pastora Deise Glória, eu entendo isso. Eu entendo que são espíritos que se perpetuaram no mundo espiritual, é óbvio. Eles se perpetuaram. Os amalequitas existem. Os amalequitas usam as pessoas. Os amalequitas, eu creio que só mudou a cultura. A cultura mudou. Eles dizem que é pombagira de não sei o que. Só mudaram nomes. Mas são os mesmos espíritos. Espírito de Jezabel, espírito de amalequitas, jebuseus, heteus, ferezeus. São os mesmos. São povos que se foram contra o povo de Israel. Povos que quiseram derrotar o povo de Israel, só mudaram o nome. Eu creio assim, não está escrito na palavra. Eu vejo assim. Agora fala para o teu irmão como resistir. Fala para ele. Nós temos que resistir. Como resistir? Como eu vou resistir o mal, pastor? Como eu vou resistir o mal na minha família?
Como eu estou com 54 anos, como hoje eu estou de pé, 9 anos de ministério é pouco a beça, 12 anos pastoreando, 9 de igreja, mas de ordenação também 9. Eu já pregava, quer dizer, não, eu já pastoreava porque eu dava aula na rua, eu entrava nas oficinas mecânicas, eu limpava uma oficina mecânica, eu lavava uma oficina mecânica para poder colocar cadeiras que eu alugava para poder discipular. Não era nem pregar, era discipular. Ali eu não era nada, quer dizer, eu não tinha nenhum cargo eclesiástico, mas eu já estava fazendo a obra de Deus. São 12 anos fazendo a obra que eu falo direcionada para o Senhor. E como hoje estar de pé? Como hoje ter um estômago conforme eu estou tendo, com remédios caríssimos, mas Deus está no controle, eu creio na cura. Como sobreviver a isso tudo? Como orar? Foi na igreja do pastor Gleison, você ora para uma pessoa e ali a pessoa sai de uma cadeira de roda e você está com um problema no estômago que ora e não fica curado. Como entender Deus? Como entender Deus? Como entender que muitas das vezes você está num pastorado tão reto, tão correto, e você está ali, o negócio não vai, e pessoas fazendo tantas coisas erradas e o ministério está explodindo. Como entender? Como resistir? Como não parar? Como a cada dia ter um novo ânimo? Como a cada dia você ter na sua casa ter um novo ânimo? E você falar, não, mas eu sou uma mulher de Deus. Não, eu sou um homem de Deus. E olha como está a minha vida. E aquele lá não é nada, ele não serve a Deus. Ele não conhece Deus. Cada hora muda de carro, cada hora está num lugar. Pastora, me explica como é isso. É resistindo os amalequitas. Indo de contra o mal. Se falar, demônio, tu vai ter que me aturar. Eu não fui escolhido em vão, eu não fui chamado em vão. Ei, o Senhor não me tirou lá do lamação em vão. O Senhor não te tirou de lá em vão. Existe um propósito. Como? Diz a palavra do Senhor, se a igreja puder ir comigo, abrir as santas e sagradas escrituras, está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Escute só, como filho da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Como que eu venço os amalequitas? Como eu venço aqueles que querem me derrotar? Como eu venço aqueles que querem colocar o meu nome na lama? Como eu venço o mundo espiritual? Como eu venço a minha carne? É na santificação. Eu não estou entendendo, você vai entender. Porque você está procurando uma fórmula que não existe. Os crentes estão procurando uma fórmula que não existe. Estão procurando uma resposta que já existe há milênios. Estão procurando algo da boca de alguém que venha de algum lugar. E Deus fica do trono da glória dele nos olhando, nos contemplando. E ele, eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que ele chora, ele deve chorar, e deve cair uma gota da lágrima do Senhor no seu pé, e você também não se desperta. Sabe por quê? Nós não queremos nos aperfeiçoar. O Senhor fala que no mundo nós vamos passar por aflições. Ele fala, ele falou, mas você não quer passar por aflições. Você acha que você não merece. Merece. Eu mereço. Eu mereci passar por aquela divisão. 65 bancos ficaram parados, 65 cadeiras dessa cadeira parada e 5 ou 4 bancos, não sei, parados, 85 lugares vazios. Mas eu mereço. Sabe por que eu mereço? Porque maldito o homem que confia no homem. Eu mereço, sabe por quê? Porque eu cresci, eu aprendi, eu entendi que cuspiram na cara de Cristo, no rosto de Cristo. Eu entendi que traíram, por que não vão me trair? Se dedaram, por que não vão me dedar? Se tentaram dividir, por que não vão dividir o que é nosso? Por que não vão querer tirar o que é nosso? Jesus já passou por isso. E por que nós achamos que somos soberanos? Não somos. Então, sabe como é que eu venci os amalequitas?
Sabe como é que eu venço? Aqueles que tentam me destruir, aqueles que tentam me defamar, aqueles que não entendem o que eu faço, aqueles que não entendem que foi Deus que me deu, que tudo que eu faço é guiada por Deus, direcionada por Deus. Sabe como é que eu venço? Fala, pastor. Fala, pastor. Está aqui. Como filho da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente. Como filho da obediência, não é você que vai fazer a vingança, é Deus. Não é você que vai fazer a justiça, é Deus. Você não tem que tomar satisfação com ninguém, é Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho. Não vos moldeis, diz glória, as paixões desse mundo. Eu te chamei, pode ter certeza que eu vou dar conta. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Davi arrasado naquele lugar. As pessoas apedrejando. Mas ele sabia que ele ia ter tudo de volta. Esses momentos difíceis. Não olhe para os grandes pastores com as grandes igrejas. Não olhe para aquela família que está do teu lado muito bem sucedida, que parece que lá dentro não tem problema. Aí você olha e olha para você. Aquela senhora colocou muito bem. Os nossos inimigos são os nossos sentidos, quando não sabemos usá-los. Porque eu começo a olhar, começo a fixar, e a minha mente começa a processar. E eu fico distante. Eu fico longe daquilo que é espiritual. Eu fico longe daquilo que Deus quer. Eu começo a criar raízes dentro da circunstância. E não começo, e não quero deixar Deus agir na minha vida. Não quero deixar. Sabe quando eu quero deixar? Quando eu falo assim: eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço por mim. Se eu ainda não tenho, Ele sabe o porquê. Se o teu filho ainda não chegou aqui, ele sabe, mas que vai chegar, vai. Não olhe para o ministério alheio, não olhe para as pessoas, não olhe para 200, 300, 400, 500 cadeiras. Olhe para esse lugar e veja o que o Senhor pode e irá fazer daqui. O pequeno ou o nada é matéria-prima para Deus. Quando eu chego num lugar e está vazio, você olha e não vê, é matéria-prima para Deus. Estão entendendo, sim ou não? Sabe por quê, pastor Paulo Roberto? É porque nessa hora o inimigo, ele tem a plena convicção que conseguiu alcançar o centro das suas emoções. Ele sabe que vai te desequilibrar. Ele sabe que vai fazer com que nasça em você tristeza. Ou será que eu sou chamado mesmo? Será derrota? Eu cheguei perto do Senhor e falei: me chamaste mesmo, Deus? Olha que pergunta que eu falei para Deus. Tu me chamaste mesmo? O Senhor nos chamou a todos, irmãos. Que negócio é esse, Deise Glória? O que você pensa, Deise Glória? O momento da dificuldade, o momento da tortura emocional que o inimigo faz em nossas vidas. Ele nos tortura emocionalmente. Sabe por quê? Porque ele sabe que esse cérebro que está dentro dessa caixa craniana é tão maravilhoso. Já preguei isso para mais de 1000 vezes. É tão perfeito que o Senhor acolheu dentro de uma caixa craniana para que ele não fosse tocado. Aqui é gerado as suas emoções, aquilo que você pensa, aquilo que você vê. E diz que a mente de Cristo tem que estar sobre a nossa aqui. Está tudo muito bem preservado, muito bem elaborado. E Satanás sabe que se ele chega aqui, ele vai desestruturar, ele vai entrar no seu emocional. Você vai enviar informações para o seu coração, para o seu corpo, como eu enviei para o meu estômago.
Davi sabia disso. Davi sabia que não ia ser fácil. E todos que aqui estão em você, pastor Paulo, o Senhor vai ter que saber que não é fácil. Mas tem que resistir. Resista tudo aquilo que Deus permitir que você venha passar. Diz a palavra do Senhor, está em 1 Samuel. Em nome de Jesus, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 32. 1 Samuel 15, versículo 32. Disse Samuel, traze-me aqui Agag, que é o rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar para vocês justamente nessa parte. Que Agag era o rei dos amalequitas. Existe um rei, existe um soberano, existe um demônio soberano. E diz a palavra que o que ele fazia era justamente isso. Olha só, ele desfilhava mulheres. Sabe o que é desfilhar? É cortar. Ele desfilhava sonhos. Ele cortava, ele quebrava sonhos. Agag fazia isso. E nós temos também em nossas vidas demônios que nos perseguem, querendo desfilhar, matar, cortar, desfilhar os nossos sonhos, desfilhar o teu sonho do grande, o teu sonho de alcançar multidões. O rei dos amalequitas querem isso na sua vida, na sua casa. Eles querem isso na sua área profissional, eles querem isso no seu ministério. Mas diz que Samuel chegou para justamente dar a resposta. Samuel despedaçou o rei Agag. Sabe o que eu quero falar para você? A lei da resistência faz com que você despedace a malignidade. A lei da resistência. Resistir o dia mal, resistir o problema, resistir a lágrima. Chora, tem que chorar, chora, chora, incha o olho, fica com o rosto vermelho, o nariz vermelho, chora muito, chora mesmo. Chorou? Respira, passa a mão no cabelo, encolhe a barriga, ajeita a sua roupa e vai despedaçar aquele que quer despedaçar. Aleluia. É resistir a malignidade, é resistir os amalequitas, é resistir a Agag. Glória a Deus. E quantos não resistem? Já param? A opressão é tão grande dentro de um ministério, dentro de um pastorado. A opressão é tão grande em um líder, que o líder, se ele não estiver muito sintonizado, mas é muito com Deus, ele vai dar um passo em falso. Porque ele vai achar que não suporta tamanha opressão, o peso de coordenar o ministério. Porque o líder, quando está aqui, ele está guerreando todas as guerras daqueles que querem. Porque com ele está a palavra, ele é o profeta. E com ele está a palavra que Deus dá para te curar. Para curar as multidões. E ele está à frente guerreando. E se o líder não tiver visão espiritual, se ficar na carne, ele fracassa. Ali, Davi falou, não, eu vou me reanimar no Senhor, porque se eu for ficar aqui, vocês vão me apedrejar tanto que vocês vão me matar. É isso que os amalequitas querem. Que as pessoas venham te matar. Que as pessoas venham acabar contigo. E você está lutando lá com aquela pessoa e a sua luta não é com ela, é com o mundo espiritual. Mas você não entende. Neste terceiro ano, pastor, eu quero lhe falar algo da parte de Deus. Entenda. Tem um corinho de fogo que diz assim: a batalha vai começar. Eu falo, a batalha já começou, né? A batalha já começou. A batalha já começou. Essa terra é de conquista.
o mais valente conosco está. É isso que você tem que entender. Vai ter que entender. E quando você olhar para o caixa da igreja e pensar que não tem dinheiro, entenda que aquela obra não é sua. Aleluia. Quando você olhar e ver que nem você está sendo provido, e nem que a igreja está sendo provida, entendeu, pastor? Errado será você se pensar que as suas mãos, a sua musculatura irá fazer gerar algo aqui dentro. Deus manda te dizer que a área financeira vai chegar. Vai haver o sustento. Eu lancei para trás um salário. Lancei um salário muito grande na época. E eu comecei a passar por pelejas. Talvez você que esteja sentado no banco não sabe. Já pararam para perguntar se eles estão precisando de alguma coisa? Você já parou para perguntar? Pastor, precisando de algo? Como é que estão as suas contas? Foram pagas? Pastora Senira, está tudo pago lá na sua casa ou está quase indo para a SPC? Não pode, né, pastora? Porque o líder não pode ter o nome sujo na SPC. Será que você já parou para perguntar? Precisa de mim? Pastor, toma aí esses R$100, porque não sei o que Deus tocou no meu coração. Ou para você isso é abuso. Nossa! Como você quer que um pastor esteja à frente de um ministério, pregando, levando a palavra do Senhor, se a igreja não estiver orando e sustentando esse líder? E abuso para você, então fica sem ninguém aqui na frente. Deixa o anjo pregar para você sozinho. Porque para estar numa obra 24 horas, tem que largar o que está lá no mundo, a tal da carteira de trabalho. Tem que ter muita coragem para largar. Tem que ter muita coragem para largar a posição que eu tinha. Tem que ter muita coragem. E chegar a um ponto de não ter o que comer. E era tal. E era pessoa. E largar e crer que Deus vai enviar. O dia que a igreja tiver essa noção que aquele que aqui está por amor e tem que ser provido, você vai ver que a sua vida vai ficar melhor. Aí você vai cantar assim: ao único que é digno de receber. Você vai cantar isso para Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que dar honra a quem tem honra. E quando você honra o seu pastor, você será honrado por Deus. Pastor, os amalequitas chegam para tirar o seu dinheiro, para tirar o seu sustento, para tirar os seus proventos, para você ser esse homem forte aqui diante de uma igreja, mas em casa está assim como uma criança totalmente precisando de uma mamadeira, chorando, sem saber o que vai comer amanhã. Mas pastor Paulo Roberto, aquele que começou a boa obra vai terminar na sua vida. Deus vai enviar pessoas para esse ministério. Famílias irão chegar aqui. Famílias que irão sustentar esta obra. Talvez você não entenda, mas é necessário, pastor. É necessário nós passarmos por uma falta para ver um milagre, para nós sermos mais dependentes do autor e consumador da nossa fé, para que tu possas um dia estar nesse altar pregando, mas pregando com convicção, porque você já passou por aquilo, porque tu já choraste por uma falta de dinheiro e saber que aqueles que vão chegar perto de ti e falar: não tenho nada em casa para comer, você sentia a dor daquela ovelha porque você passou por isso. Nós aconselharmos pessoas e não termos vivido é um pouco difícil. Mas quando você aconselha porque você viveu, é diferente. Você consegue sentir a dor. Eu teria muito mais para pregar, pastor, mas Deus está me levando para uma outra área. Deus está querendo falar para ti, pastor, e para ti, que Ele vê e está vendo o seu sofrimento. O seu sofrimento está muito grande. Só a tua igreja que não vê. Só os membros que não estão vendo.
Eles conseguem ver a sua alegria, a sua boa voz quando você está aqui cantando ou você pregando. Mas talvez nunca ligaram para vocês no telefonema para falar: pastor, eu estou contigo. Pastora Senira, eu estou contigo. Mas esse ponto vai chegar e vai acontecer. O que eu tenho que te falar para ti, cidadão brasileiro chamado Paulo Roberto, cidadã brasileira chamada Senira, hoje em dia é uma embaixatriz e um embaixador do Senhor nessa terra, pastor Paulo Roberto e pastora Senira, é que você não se canse não. Não diga que não vale a pena. Deus está mandando te falar isso. Não diga isso. Não fale que não está valendo a pena. Não fale que o preço está muito alto. Porque você está no teste do pastorado, do crescimento da igreja. Como irás ter multidões em suas mãos se você não souber lidar com aquilo que Deus está te dando que é pequeno? Porque quando cresce, o sofrimento vai crescer. E você vai ter que ter algo dentro do seu corpo e não falar que não valeu a pena. Ter talvez remédios na sua prateleira, sabendo que aquilo ali foi por causa de vidas, por causa de almas. Mas você tem que falar: não tem problema não, Ele cuida de mim. Se eu morrer, a morte para mim é lucro. De falar: se eu morrer é lucro. Pastor Paulo, pastora Senira, não se canse. Hebreus 12:3, o Senhor está mandando para você: considerai, pois, atentamente que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, preste atenção, desmaiando em vossa alma. Não para não. O seu pé ainda vai sangrar muito. Você ainda vai chorar muito como homem. E depois vai estar aqui falando: olha, Jesus Cristo cura, salva e liberta. O Senhor está te entregando uma provisão. O Senhor está entregando algo na tua família e Ele está precisando. É assim mesmo. Eu passei por isso. Nós somos lançados aos lobos. Nós somos lançados à cova. Mas olha, os leões não conseguem nos devorar. Aprenda isso. Se cansa não, pastor Paulo, pastora Senira. O obstáculo na vida da mulher hemorrágica, você lembra disso? Ela foi atrevida, não foi? Tem que ser atrevido. Na obra de Deus é assim. Tem que ser atrevido. Vai furando o bolo, vai furando a multidão, vai furando tudo isso. Mas nunca pare. Nunca esqueça que você a cada manhã tem que tocar na aula do Senhor. Amém? Eu podia ir muito mais além, mas eu não vou não, porque Deus está... Olha, não foi nada disso que eu ia pregar, mas eu não vou no negócio. E Deus fala comigo. Graças a Deus que Deus fala comigo. Tem atitudes, pastor Paulo. Se você for pensar nos 4 mil que é para poder pagar um aluguel e de repente a receita não chega nem na metade, você está sendo carnal. Apresente para o Senhor o valor desse aluguel. Só quero te pedir isso em nome de Jesus. Não pense que nas pessoas que aqui estão, talvez você pegue o valor dos dízimos, das ofertas e não chegue. Mas olha, apresenta a Deus, pastor Paulo. Apresenta a Deus, pastora Serena. É isso que Deus está esperando. Tem atitudes, vai, corra atrás do seu sonho, vai ver a loja, vai ver a casa, para em frente e chore em frente àquela casa. Chore em frente àquela loja, pastor Paulo. Aquela casa, vai amanhã, você olha, fala: Deus, olha aqui. Aí eu quero que você comece a sorrir ali. Porque Davi chorou quando viu a família sendo roubada, os filhos e a cidade toda assolada e queimada. Aí depois ele sorriu. Tem um corinho que fala assim: tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência, pastor? Tá? Só está começando a dor, tá? Só está começando. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para ti, Senhor.
Em nome de Jesus, eu queria que a igreja ficasse de pé, que eu vou parar. Eu nem preguei nada que eu tinha que pregar. Eu queria falar algo para você, pastor. Se arrisca. Aquela mulher hemorrágica se arriscou. Davi sempre se arriscou. Davi viu a cidade toda queimada. Mas Davi jamais parou por causa dos amalequitas. Samuel deu cabo. O Senhor deu cabo de todos os amalequitas. Como todos os teus inimigos, todos aqueles que te perseguem. O Senhor vai dar cabo. Eu queria que você viesse aqui, pastor Paulo e a pastora Sininha. Eu escrevi tantas folhas, olha só, não falei nada. Tudo escrito, botei vermelho, tá vendo? Aqui, ó. Vou falar isso, vou falar aquilo. Mas Deus mudou aqui o rumo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é desse ministério? Levante as mãos, quem pertence a esse ministério. Eu queria que você olhasse bem para esse homem, para essa mulher. Quando eles adentrarem nesta igreja, quando eles adentrarem nessa igreja, faça um demo no seu pastor, na sua pastora. Eu queria que ao menos você perguntasse: está precisando de alguma coisa? Porque Deus me revelou algo ali que eu não posso revelar para a igreja. Eles estão precisando muito, mais do que vocês possam pensar e imaginar. Mas esse sorriso, essa fortaleza, essa aparência, esse cabelo pintado, essa roupa, esse cabelo, esse terno, a gravata, não traduz o que a pessoa sente. Não traduz a dor, não traduz a lágrima. Até porque hoje é dia de festa, até porque cada culto nós temos que estar muito bem aparentados. Para quê? Né? Para quê? Para que as ovelhas venham ter a sensibilidade de descobrir o que está por trás dessa roupa, dessa maquiagem, desses cabelos longos. Existe uma necessidade, igreja. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja se reunir. Está na hora da igreja visitar. Está na hora da igreja orar. Está na hora de levantar dentro desse ministério intercessores por esse pastor. Só por eles. Eu não estou falando em interceder pela obra da igreja, por essas vidas. Eu parei tudo porque Deus fez eu parar, porque Deus me revelou algo ali. Faça um carinho no seu pastor. Procure saber mais da vida dele. Eu tenho certeza que o futuro dessa igreja será bem melhor. Amém? Amém. E nós vamos orar. E eu queria aqui, em nome de Jesus, 7 a perfeição. Eu queria 7 homens aqui na frente, 7 mulheres. Quem é o homem que quer vir segurar nas mãos do seu pastor? 7 homens que queiram segurar o seu pastor. Mas eu quero 7 homens sinceros. Vamos lá. Esse te ama, pastor. Esse te ama, pastor. Esse te ama, pastor. Esse te ama, pastor. Esse também te ama, pastor. Esse também te ama. Esse também te ama, pastor. 7 mulheres. Quero 7 mulheres aqui. Vem cá, pastora Semia. Essa te ama, pastora. Está chorando por ti. Essa te ama, pastora. Aqui. Aqui, pastora, chorando por ti. Ela te ama. Aqui, pastora. Te ama. Aqui, pastora, ela te ama. 2, 4, 6. Está faltando uma aqui. Aqui, pastor. Pastor, o senhor não está sozinho. Pastora, a senhora não está sozinha. Igreja, vocês não estão sozinhos. 3 anos. Irão completar 30, 50. Mas se houver isso, ó, alguém cuidando deles, para que eles possam cuidar de vocês. Porque os amalequitas a cada manhã vão atacar. Amém, queridos? Vamos orar por eles? Queria que você começasse a interceder, vocês homens, comecem a interceder. Vamos interceder, vocês mulheres. Senhor, meu Deus, meu Pai. Vamos interceder, igreja, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, o teu filho amado, a tua filha amada.
Eis aqui aqueles que choram, que estão chorando, a falta, a necessidade, é aquela área financeira. Senhor, a necessidade, Pai. Eis aqui aqueles que estão sofrendo pela Tua obra, Senhor. Eis aqui aqueles que não param por amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu levantaste 7 do lado dele, 7 é perfeição, 7 do lado dela, 7 é perfeição, é a excelência. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham cuidar desses pastores, que eles venham, Senhor, ser como Arão, que eles venham estar ali segurando como Ur, as mãos de Moisés, meu Pai, porque os amalequitas ali estavam para atacar Moisés, eles estavam ali para atacar o povo de Deus, e muitos estão aqui para atacá-los, mas nessa noite Tu levanta guerreiros, nesta noite Tu levanta homens e mulheres sinceras, homens e mulheres que irão interceder. Eis aqui, Senhor, as suas intercessoras. Eis aí, Pastor Paulo, os seus intercessores, homens que irão orar por vocês antes do culto iniciar, homens que irão e mulheres que irão orar pelo seu chamado, pelo seu pastorado. Senhor, eu os entrego em Tuas mãos. Senhor, fortifica-os. Senhor, venha nesta noite renovar a força, a fé, venha renovar o ânimo, venha abastecer-nos, ó Senhor, com a Tua presença. Tu és o Deus da provisão. Entra naquela casa, entra nessas vidas, venha prover o que está faltando, venha tirar a ansiedade, venha tirar as preocupações. Ser com seus filhos, e nesse terceiro ano eu te peço, como a primeira preletora desse aniversário, entrega o presente, Pai. Venha entregar o presente agora. Derrama uma unção diferenciada sobre essas vidas. Derrama uma unção agora. Derrama uma unção diferenciada nesse pastorado. Derrama uma unção diferenciada nesse ministério. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Dai uma nova visão aos seus. É o que eu te peço. E em nome de Jesus eu oro. E a igreja eleita e reunida nesse lugar, diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas, senhores. Segura no braço deles, é necessário, para que eles venham resistir os amalequitas em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Pode sentar, irmãos, 2 minutos. Para o louvor, Deus me caguetou essa noite. Eu falei que não ia chorar, mas Glória a Deus. Chora, pastor, chorar faz bem, pastor. Davi chorou quando viu aquilo tudo queimado. Chora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Santo de Israel. Estar nesse lugar, ó Deus. Aleluia. Aconteceu algumas coisas interessantes, irmãos, com a gente. E eu estava orando, sabe? Orando pela igreja, orando pelos irmãos que passaram por aqui. Incrível que eu estava orando pelo Claudinei, orando pela Vânia, orando por aquele cara gordo ali, orando pela esposa dele, orando por algumas pessoas, mas especificamente por esses casais, esses 2 casais. Eu ainda cheguei a postar lá assim, olha, vocês fazem parte dessa história. E Deus falou comigo o seguinte, que eu tinha que amar mais vocês, amar mais a igreja. E eu comecei a postar lá no Facebook o seguinte, olha, eu estava postando a minha indignação com algumas situações de pedradas, de perseguições. Deus falou assim, não faz isso não.
Fala para a igreja que você já falou para eles quanto você ama eles. Eu comecei a mudar essa história, sabe? Eu falei, eu amo cada um de vocês. Aleluia. Eu pensei que eu não ia conseguir completar 3 anos, irmãos. Mas até que me ajudou o Senhor. Eu não tenho muito tempo, muito contato com a pastora Deise Glória. Nenhum. Nós não temos contato, né? A gente quase não se vê, a gente quase não conversa, né? Às vezes quando eu vejo algumas lances ela pregando em algumas igrejas e já conheço há tanto tempo, a gente nunca se afinou, né? Então está tão perto. Mas é uma mulher que eu sempre admirei em termos de pregar a palavra. Não é para envadecer a pastora, mas a palavra a gente percebe que vem do trono, irmãos. É muito bom quando você vai num lugar e você vê Deus falando. Não é porque falou alguma coisa sobre mim, não. Falou sobre nós, irmãos. Você faz parte dessa história. Nós estamos vivendo um evangelho muito mentiroso. Está faltando essa verdade, irmãos. Está faltando essa cumplicidade de você viver o evangelho, de você sentir o calor um do outro, de você chorar mesmo pelo outro irmão. E hoje a pastora não sabia que Deus é bom, nem a Sirene ainda sabe. Uma irmã me ligou hoje, que não é membro da nossa igreja, e falou: olha, pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu tive um sonho com você. Eu falei: ah, Jesus, tem misericórdia, deve ser mais um levante. Ela falou assim: não, pastor, eu passava aí na porta da sua igreja e você estava do outro lado e tinha uma placa muito grande, Ministério Vivendo em Fé, e você estava pastoreando muita gente, mas você estava com medo do salário, você estava com medo de pagar o aluguel. Deus no sonho falou que vai te dar aquilo, você vai adquirir aquilo. Eu falei para ela: então o seu sonho tem que se tornar realidade. Sabe por quê? Eu tenho muito medo de mexer com o dinheiro do povo. Porque eu comecei meu ministério, irmão, sendo chamado de ladrão, sem ter roubado, irmão. Não roubei nada, irmão. Mas Deus tem nos honrado de estarmos aqui. Tudo isso aqui, ó, isso aqui foi o Claudinei que fez, está ali, ó. Essa logomarca aí o pessoal fez. O pessoal pintou a igreja aí. Jesus. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Que o Senhor falou comigo essa noite. Eu espero que Ele tenha falado com você essa noite também. Como resistir o diabo, irmãos? Não é a bandeira denominacional, é Jesus. Eu vou acabar, não dá para falar.